Fala, meninada! Eu quero saber como é que você está. Tudo bem com você? Firme nesse momento? É um momento da gente fazer reflexões, o isolamento social. Como era agradável, como era interessante ter aquela rotina de sair de casa, ir para o colégio, desfrutar da convivência de várias pessoas. Coisas simples que parecia tão normal, tão fácil, e que de repente a gente passa por uma pandemia e aquilo que era simples para nós se torna algo extremamente complexo, complicado. O fato de ter que sair de casa e manter uma rotina de contato com todas aquelas pessoas e amigos que nós gostamos. É importante você fazer essa reflexão, aproveitar esse momento, para quando a gente voltar para a atividade normal, voltar com mais entusiasmo, mais garra, mais vontade, dando valor a coisas simples que às vezes antes a gente deixava passar de despercebido. O contato com os seres humanos, a possibilidade de você dar um bom dia, a possibilidade de você cumprimentar, a possibilidade de você querer saber como as pessoas estão. Tudo isso é um momento de isolamento social, a gente tem que refletir, a gente tem que pensar, tem que raciocinar e tem que seguir em frente. Um dia de cada vez, com otimismo, com alegria, com força, com coragem. Lembrando, deixe o ambiente familiar mais tranquilo possível. Transmita confiança, transmita rotina, transmita segurança. Nada de ficar pensando no futuro, o que vai ser, o que vai acontecer. Esse momento é hora de você focar e um dia de cada vez fazer o seu planejamento e deixar as coisas seguirem naturalmente. Mantendo seu ritmo de estudo, a sua meta, o seu propósito, o seu foco. É interessante que nesses momentos de pressão social a gente possa viver um dia de cada vez e ajudar as pessoas a ficarem tranquilos. Chegamos a mais uma videoaula, nós estamos aqui presentes e o tema de hoje, um tema importantíssimo que cai muito, você vai colocar no seu caderno, processo da independência do Brasil. Processo da independência do Brasil. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que a independência do Brasil foi algo complexo, extremamente complexo. Não é simples, não é da noite para o dia, não depende da vontade de uma única pessoa, não é motivada somente por atos internos. Entenda que para compreender a independência do Brasil, você tem que perceber que ela está ligada a fatores extremamente complexos. Ela foi complexa, ligada a fatores internos e fatores externos. Então vai ser o conjunto de somatória de fatores externos e fatores internos que vão ajudar o Brasil a atingir a sua independência. O seu caderno, para ficar organizado, você vai colocar assim: processo de independência do Brasil. Aí você coloca uma observação para você lembrar: foi extremamente complexo. Na outra linha, você vai escrever assim: baseado, influenciado por fatores internos e externos. A partir do momento que você colocou essa sequência, aí nós vamos escrever fatores externos que influenciaram na independência do Brasil. Fatores externos que influenciaram na independência do Brasil. O primeiro que você tem que entender é o iluminismo, século XVIII. Lembre-se que o iluminismo vai fazer com que novas ideias surjam e que essas ideias vão facilitar a independência do Brasil. Uma nova forma de administrar, uma nova forma de chegar ao poder, ao invés de ser por via hereditária, uma forma onde o povo possa participar. Lembre-se que, pelo iluminismo, agora não é viver somente em um estado absolutista. Existe uma outra forma de vida, você é uma outra forma de organização do Estado. Os estados democráticos de direito. Então, consequentemente, tem forma de governar diferente,
tem modelos, regimes políticos diferentes. Não tem somente Estado absolutista. Nós podemos criar algo novo, os Estados democráticos de direito, outra forma de chegar no poder, outras formas de obtenção de leis. A lei partindo da vontade geral e não de um único indivíduo. Consequentemente, as ideias iluministas vão influenciar no processo de independência do Brasil. Outro aspecto externo importante que você tem que ter no seu caderno é a independência dos Estados Unidos. Lembre-se que os Estados Unidos foi colônia da Inglaterra. Como os Estados Unidos foi colônia e foi a primeira colônia a conseguir a independência aqui na América, se uma conseguiu, as outras podem tentar. Torna-se exemplo, serve de motivação. Uma conseguiu, se uma conseguiu, as outras podem tentar. Então a independência dos Estados Unidos produz nas outras colônias um sentimento nacionalista. Existe uma possibilidade das outras colônias também darem conta de se tornarem independentes. É o foco, é a motivação. Se uma conseguiu, as outras podem tentar. Outro aspecto externo importantíssimo para você entender a conjuntura foi a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela coloca no seu final, com o golpe dos 18 Brumários, Napoleão Bonaparte no poder. Napoleão Bonaparte. E o governo napoleônico da Europa é importantíssimo. Napoleão faz a expansão territorial militar. Ele ocupa grande parte da Europa, controlando militarmente. E Napoleão Bonaparte, ele não consegue ocupar militarmente a Inglaterra. Então ele estabelece em 1806 aquilo que passa para a história como o bloqueio continental de 1806. Esse bloqueio ele impedia, ele determinava que nenhum país da Europa poderia comercializar com a Inglaterra, sob a ameaça de serem invadidos pelas tropas napoleônicas. Então, consequentemente, esse bloqueio, ele é um bloqueio militar que tem uma consequência econômica, impedindo que qualquer país da Europa comercialize com a Inglaterra. Então, a partir do bloqueio, os países europeus vão ter que comprar os produtos industrializados da França e não da Inglaterra. 1806, só que tem um problema. Portugal é nação amiga à Inglaterra, parceira comercial da Inglaterra, e Portugal não cumpre o bloqueio. As tropas francesas vão invadir Portugal, e a corte portuguesa, em 1808, sai de Portugal e vem para o Brasil, vem para a sua principal colônia. Dom João VI, príncipe regente, em 1808 vai desembarcar no Brasil. Então perceba, fatores que ocorreram no mundo vão influenciar na América e influenciar o Brasil. Entenda, o Brasil não está isolado do mundo. O Brasil está interligado e as transformações a níveis mundiais afetam de uma forma ou outra o Brasil. É importante que você tenha isso claro em sua mente. Claro em sua mente. Aquilo que acontece no mundo gera consequências também no Brasil. Então não podemos enxergar a independência do Brasil somente por um viés interno. Nós temos que ter essa noção externa dos fatores. No seu caderno, fatores externos. Quais os tópicos que tem que estar no seu caderno? Iluminismo. Independência dos Estados Unidos. Revolução Francesa. Ocupação napoleônica. O bloqueio continental de 1806. Todos esses fatores externos têm que estar no seu caderno para você entender a independência do Brasil. Logicamente, agora um novo tópico. Você vai colocar no seu caderno assim, ó, fatores internos. Fatores internos. A presença de Dom João VI, príncipe regente, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Aí escreva, coloca. Principais realizações.
Quais foram as principais realizações de Dom João VI que vão influenciar internamente o Brasil no seu processo de independência? Ele vai realizar em 1808, ele realiza a reabertura dos portos às nações amigas. Os portos brasileiros serão abertos às nações amigas, principalmente à Inglaterra. Principalmente a Inglaterra. Lembre-se que a Inglaterra está sofrendo um bloqueio continental. Consequentemente, com essa medida de abertura dos portos às nações amigas, ocorre o fim do Pacto Colonial. Lembre-se que o Pacto Colonial brasileiro, de acordo com o Pacto Colonial, o Brasil só podia comercializar com Portugal. A colônia só podia comercializar com a metrópole. Agora o Brasil pode comercializar com as nações amigas. Ele vai criar o Banco do Brasil, em 1808. A criação do Banco do Brasil. A criação do Jardim Botânico. E a criação de uma Biblioteca Nacional. Tudo isso com a presença dele aqui no Brasil. A colônia está se transformando. Mas ele também está extremamente preocupado com o lado militar. Então ocorre a fundação da Academia Militar aqui no Brasil. E a fundação de um hospital militar. Perceba que a segurança é extremamente necessária. Existem guerras na Europa e ele tem que se fortalecer aqui no Brasil. Também vai se preocupar com a cultura. Vai ter a criação da Academia Imperial de Belas Artes. Tudo isso aqui no Brasil. Tudo isso. A preocupação com o lado militar é tão grande, que ele chega a criar uma fábrica de pólvoros para fortalecer o Brasil militarmente. Então, Dom João VI, ele cria medidas que, de certa forma, fortalece a colônia. Agora, principalmente, no dia 16 de dezembro de 1815, ele toma uma decisão que fortalece muito os interesses brasileiros. Em 1815, ocorre a elevação do Brasil à categoria de Reino Unido a Portugal. Elevação do Brasil à categoria de Reino Unido. O Brasil deixa de ser colônia e agora se torna Reino Unido a Portugal. Representantes da política brasileira vão fazer parte da Assembleia em Portugal. Entenda que o Brasil agora não é mais colônia, o Brasil agora é Reino Unido. Importantíssimo. Então, é interessante que você tenha no seu caderno os fatores externos e os fatores internos que vão motivar, que vão ajudar com que você entenda a independência do Brasil. Lembrando, não é algo simples, é algo complexo. E é uma somatória de fatores. O mundo muda, a América muda e o Brasil também muda. É importante que você entenda isso nesse momento. Espero que você esteja bem. Na próxima videoaula, nós vamos continuar trabalhando o aspecto da independência do Brasil, para que você tenha uma noção do passo a passo que fez com que o Brasil conseguisse a própria independência. Até a próxima videoaula. Vamos junto, vamos firme, vamos com alegria, vamos com disposição, vamos até o final desse isolamento social para que a gente possa voltar com toda a energia possível para a nossa rotina normal e, dentro daquilo que for possível, sair como seres humanos mais evoluídos desse momento, mais preocupados uns com os outros e ciente que estamos todos interligados. Até a próxima videoaula. Sucesso!